Boa noite a todos. A gente vai apresentar sobre a mediação como técnica de resolução de conflitos não adversarial. O grupo é formado por mim, Santiago, Bruno, Delano e João Paulo Cavalcante. Tá? Tem um link ali que quem quiser acessar, que vai ter uns vídeos no final. Lei de mediação. Ela é a lei número 13.140, de junho de 2015, né? E no parágrafo único do artigo 1º dessa lei, tem descrito lá: considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia, para o conflito. Né? Então, eu coloquei isso aqui logo no começo, porque daí vocês já se baseiam em toda a apresentação sobre o que é a mediação, né? Então, a mediação, né, ela é baseada na autocomposição, assim como a evitação, negociação. A evitação é quando a única pessoa ali, ela já decide sobre a solução. Né? A negociação é quando as duas partes decidem sem a interferência de um terceiro. Né? E a mediação, que a gente vai tratar agora, tem a interferência de um terceiro, imparcial, sem poder decisório. Ele não toma decisões dentro do acordo ali. Então, a tomada de decisão em mediação, ela é baseada na autocomposição, em que as partes são protagonistas na busca por soluções que atendam seus interesses, para promover autonomia e responsabilidade no processo de resolução de conflitos. Então, como eu falei, o terceiro, ele não vai tomar uma decisão, ele vai só auxiliar, ele vai intermediar para que as duas partes entrem em consenso e tomem a decisão para a melhor solução daquele conflito. A mediação é um meio de resolução de conflitos que se baseia no diálogo entre as partes envolvidas. Trata-se de uma atividade técnica conduzida por um terceiro imparcial que, sem poder decisório, facilita e auxilia a comunicação, para que os próprios interessados construam soluções para o conflito de maneira participativa. O terceiro, ele não tem um poder de decidir ou de chegar no outro e falar: não, olha, ele tá propenso a fazer isso, então fazendo isso você pode encerrar esse conflito aqui, você pode dar um valor assim, X. Ele não pode tirar a informação de um e levar para o outro. Então, isso que é, na mediação, o trabalho desse mediador, que vai ser falado mais à frente, tá? Então, a mediação, ela é tratada mais, ela é indicada, né, para direitos indisponíveis em relações duradouras. Então, seria mais para trabalhistas, conflito entre fornecedores, quadro societário, né, de empresa, contratos de locações, né, a longo prazo, matrimônio, divórcio, né, de família. Então, um contrato simples de compra e venda não é necessariamente resolvido através de uma mediação. Né? É mais uma questão de... Vai ter a entrevista aqui que a gente trouxe, ela vai dar uns exemplos mais práticos, mas seria, por exemplo, uma questão de inventário, por exemplo, que tem várias partes envolvidas, então a mediação se torna mais fácil pelo tempo, né, que a judicialização demora para fazer, então a mediação seria uma opção melhor. Papel do mediador: atua como facilitador, que promove a comunicação e ajuda as partes a identificar interesses comuns, sempre de maneira neutra e imparcial, sem tomar decisões. Então, frisa muito essa questão da decisão, né? Então, ele tem que identificar os interesses em comum, mas não pode estar transitando informação entre um e outro, entre uma e outra parte. Deve revelar previamente qualquer fato que possa comprometer sua imparcialidade e, após o término da mediação, ele fica impedido, por 1 ano, de representar ou assessorar qualquer das partes envolvidas. Então, se antes, quando ele foi chamado para ser um mediador, ele já tem que analisar se ele tem algum vínculo com uma das partes, se ele está comprometido ou não. Então, se ele tiver, ele já tem que avisar. Então, se ele não tiver, continua normal. E depois que acaba a mediação também, ele não pode prestar serviço, não pode prestar assessoria, não pode ter um vínculo com nenhuma das partes envolvidas na mediação. Boa noite, espero que todos estejam bem. Com relação aos princípios da mediação, é muito importante lembrar que o princípio são que norteia. Então, aquilo que norteia a mediação, tanto na sua execução, e aqui vou trabalhar 2 aspectos legais. Tanto os princípios que disciplinam lá na lei
13.140 de 2015, que é a lei que disciplina sobre a mediação, e também o artigo do Código de Processo Civil, que é a lei 13.105 de 2015. Nesse sentido, o primeiro princípio com relação à lei da mediação, que traz no seu artigo 2º, é o princípio da imparcialidade do mediador. Dentro dessa relação da mediação, o mediador ele não pode tomar um partido de uma parte, ele precisa ser um facilitador. Nessa relação de mediação, ele precisa ter uma linguagem clara, mas sem tomar partido de nenhum lado, para que ele oriente as partes a tomarem uma decisão. Porque, como bem diz o Santiago, na relação da mediação, o mediador ele não tem poder decisório, pois então a função dele é intermediar essa relação. E nesse sentido, continuando os princípios, tem a isonomia entre as partes. Então aqui, trata-se do tratamento igualitário que o mediador tem que dar às partes. Então, dentro dessa mediação, ele tem que se atentar, por exemplo, ao tempo de fala de cada parte envolvida naquele conflito, de modo que uma parte não fale muito mais que a outra, e dessa forma, controlando o tempo, ele tem um equilíbrio de falas e um equilíbrio no tratamento com relação às partes. Também na oralidade, que ele precisa falar, ele precisa ser a pessoa que vai orientar dentro dessa mediação a informalidade, porque aqui na mediação, como nós estamos tratando de uma resolução de um conflito no campo extrajudicial, não há que se falar em aspectos muito formais, que são do judiciário. Então, algumas coisas que são pertinentes a uma relação judicial não são aplicadas aqui na mediação, porque, de certa forma, o mediador pode usar uma linguagem menos rebuscada do que ele usaria se estivesse no processo judicial. Nós temos aqui também a autonomia da vontade das partes, porque as partes, em nenhum momento, elas são obrigadas a continuarem com a mediação, porque, como é voluntário, no momento que elas não se sentirem à vontade de sair desse conflito, elas podem. Aqui o próximo princípio, que é a busca do consenso, porque aqui nós estamos trabalhando da mediação. Então, a mediação é a resolução consensual de um conflito. Então, esse é um dos princípios que norteiam a confidencialidade, porque aquilo que é dito na mediação fica sob sigilo, e assim torna a relação confiável e todas as partes têm confiança naquele processo, porque sabem que o que falam ali há um sigilo sobre suas falas. E também aqui a boa-fé, que é um princípio que norteia não somente a mediação, mas como todo o âmbito do direito, é um princípio da boa-fé, né, no sentido da lealdade, no sentido da confiança entre as partes, porque quando ela escolhe o mediador, pode ser pactuado entre as partes, elas têm confiança naquela pessoa, que aquela pessoa vai ser imparcial e vai trabalhar de modo que vai resolver aquele conflito de modo consensual. E aqui no artigo 166 do Código de Processo Civil, nós temos o princípio da independência e o princípio da decisão informada, que segue propriamente o que vem aqui no artigo 2º, eu não vou repetir, mas continua nessa mesma lógica da perspectiva do mediador não tomar um sentido de poder decisório e também não ser imparcial. E aqui nós trabalhamos aqui os tipos de mediação. Nós temos tanto a mediação extrajudicial quanto a mediação judicial. No campo da mediação extrajudicial, que é a que é usada de forma que não é levada ao judiciário, quando as partes resolvem seus conflitos sem recorrer à justiça, utilizando serviços privados especializados. Tem participação voluntária das partes e pela busca de solução, pois então é uma forma que não precisa levar ao judiciário. Geralmente é pactuado entre as partes pactua quem vai ser esse mediador e é um processo que é feito fora do judiciário. Nós temos também aqui a mediação judicial, que é aquela que tem como princípio, não está aqui, mas o artigo 319 do Código de Processo Civil, ele disciplina que dentre os requisitos de uma petição inicial tem a indicação se a parte quer ou não realizar uma audiência de conciliação. Pois então, no sentido da mediação judicial, nós podemos trabalhar nesse sentido do aspecto judicial, trabalhando no Código de Processo Civil, ali no artigo 319, onde a parte indica se quer ou não fazer essa audiência de conciliação. Nesse sentido, as partes passam pela mediação como etapa do processo nas vias judiciais, como etapa nesse sentido no pedido inicial, que é ali no artigo 319, onde ele indica se quer ou não a audiência de conciliação, que pode facilitar a resolução de disputas antes da decisão do juiz, reduzindo o tempo dessa demanda judicial. Podemos falar das vantagens da mediação. São várias, né? As vantagens, inclusive, tem uma pergunta que foi feita pelo grupo, né? Acho que já o Santiago comentou, né? Que vai ser exibido alguns trechos.
mas a gente vai discorrer aqui agora. A mediação, ela evita a judicialização, permite que as partes resolvam conflitos sem recorrer ao sistema judiciário. Ela também possibilita a resolução mais rápida de disputas, evita longos trâmites judiciais e custos com recursos legais, contribui para um ambiente de resolução de conflitos mais sustentável. Sem falar na questão do tempo, do desgaste que um processo judicial vai demandar, né, o desgaste, os custos, né, custos judiciais e, enfim, colocando mais uma vez, né, a mediação dentro da legislação, que já foi citada aqui pelos colegas. A mediação é regulada pela Lei 3.140, que é a lei de mediação. O que a lei fala? Que a mediação estabelece diretrizes para a condução do processo mediativo, bem como promove um marco jurídico que incentiva o uso deste método. Alinha-o, né, com os princípios de colaboração e consensualidade. Além da lei de mediação, temos também, em alguns momentos do Código de Processo Civil, do CPC de 2015, que em seu artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 3º, ele prevê que a mediação deve ser estimulada por advogados, defensores públicos, juízes e membros do Ministério Público. Lá nos artigos 165 a 175, entre outras normas, eles determinam a obrigatoriedade da convocação das partes da esfera judicial para mediação e conciliação. Muitas vezes se fala em mediação, a conciliação anda junto. Elas têm as semelhanças, porém também elas têm as diferenças. Hoje temos a figura da conciliação como padrão. Mesmo no processo judicial, existe a audiência de conciliação, né, antes de qualquer coisa. A primeira coisa é determinado, né, pelo juiz, antes de qualquer coisa, é passar por um conciliador que vai estar conversando ali com as duas partes. Como o Bruno falou, né, que tem a mediação judicial também, não somente a extrajudicial. Temos também a resolução número 125 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é de 2010, consolidada a partir das emendas número 1, de 2013, emenda 2 de 2016 e resoluções 290 de 2019 e 326 de 2020. O que está lá nessa resolução? No parágrafo único do artigo 1º, estabelece que incumbe aos órgãos judiciários, nos termos do artigo 334 do CPC e do artigo 27 da Lei de Mediação, oferecer mecanismos de soluções de controvérsias que são chamados meios consensuais, como, por exemplo, a mediação e conciliação. Bom, continuando, eu vou falar sobre algumas instituições, né, que temos no Tocantins, que versam sobre esses métodos consensuais de solução de conflitos, que seria, no caso, a mediação. Nós temos, no caso, a NUPEMEC, que é um núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos, que foi criado pelo Tribunal de Justiça em 2012, onde ele tem como função, basicamente, o de gerenciamento dessa função, né, da mediação, para gerenciar para outros órgãos, também como função desenvolver políticas públicas para a mediação e conciliação, integrando os órgãos públicos e privados na promoção de soluções consensuais. Então, sempre buscando não levar para o judiciário, né, que causa uma demanda ainda maior se não for usado esse método de soluções de conflito por mediação. Realiza também a NUPEMEC instalações de Centros Judiciais de Soluções de Conflito e Cidadania, que é a CEJUSC. Aí essa CEJUSC, ela se trata basicamente de Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, onde atuam basicamente a prevenção, tratamento e solução de conflitos nas esferas judicial e extrajudicial, buscando sempre não utilizar os meios judiciais ali, que acarretam ainda mais processos ali no meio judiciário. É coordenado pela NUPEMEC, onde oferecem audiência de mediação e orientação ao cidadão. O CEJUSC, ele atende a várias demandas, né, como as áreas civis, fazendária, previdenciária, família, juizados especiais, civis, criminais e fazendários. Quanto a outro órgão que também é disponibilizado pela Defensoria Pública do Estado, né, do Tocantins, se trata do Núcleo de especializado de Mediação e Conciliação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, que tem a função basicamente de promover a solução extrajudicial de litígios. Ela também é responsável pela sistematização da política de conciliação e mediação no âmbito da Defensoria Pública, sendo operada em diversas áreas, assim como a CEJUSC. Ela trabalha também no direito do consumidor, direito de família
e relações de vizinhança. Ela ainda está localizada em 9 cidades aqui no Tocantins, né? Sendo elas Araguatins, Araguaína, Dianópolis, Guaraí, Gurupi e as demais, né? Palmas também e as demais. Outra câmara de mediação que nós temos aqui mesmo na UFT, se trata da Câmara de Conciliação e Mediação dos Conflitos da Universidade Federal do Tocantins, onde foi criada basicamente para abordar as questões interpessoais que ocorrem aqui na UFT, onde há conflitos, né, entre servidores, entre alunos mesmo, ou até mesmo aquelas pessoas que estão situadas ou que trabalham aqui mesmo na UFT. Também vai falar muito sobre o racismo e assédio, como vai intermediar, né, esses casos por meio da mediação. E a resolução de essa Câmara, né, ela visa basicamente melhorar o ambiente universitário, garantindo sempre a harmonia, né? E propõe, por fim, implementar medidas educativas, preventivas e reparatórias para conscientizar a comunidade acadêmica sobre a importância do enfrentamento ao racismo, ao assédio, né? E todas as questões que envolvem questões interpessoais entre servidores, alunos e demais. E de forma também a complementar nosso trabalho, nós procuramos um profissional que trabalhasse nessa área de conciliação e mediação, e nós, a partir disso nós elaboramos algumas perguntas e nós mandamos para ela. A pessoa que nós entrevistamos é a doutora Liliane Borges. A professora Liliane Borges, ela é advogada, mediadora de conflito, professora mestra na Faculdade Serra do Carmo, coordenadora do Núcleo de Atendimento ao Superendividado do PROCON Tocantins, palestrante, facilitadora de grupo pelo Instituto Fala Interativa. A professora Liliane, ela já tem mais de 20 anos nessa área de mediação. A professora Liliane é uma pessoa que tem muita experiência e nós mandamos algumas perguntas para ela. Olá, Bruno. É uma alegria participar, contribuir com o seu trabalho na disciplina Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, né? Ministrada pelo professor João Basoli. E eu vou, então, responder aqui as suas perguntas, tá bom? Bom, eu sou Liliane Borges, eu sou advogada, eu sou mediadora de conflitos, tive capacitação pelo Tribunal de Justiça do Tocantins e do Distrito Federal, atuei como conciliadora do PROCON há bastante tempo. Hoje eu estou na coordenação do Núcleo de Atendimento ao Superendividado e também sou professora das disciplinas Direito Consumidor, Mediação de Conflitos, Direito Ambiental e também de estágio da Faculdade Serra do Carmo. Então é um prazer, uma alegria contribuir com esse trabalho, tá? Como definiria a mediação e qual a principal diferença em relação à conciliação e a um processo judicial tradicional? Bom, primeiro a gente vai entender que desde a resolução 125 do CNJ, que veio, né, um incentivo à resolução de conflitos por meios consensuais. Então existe uma diferença entre como aplicar a conciliação e a mediação no âmbito judicial e no âmbito extrajudicial. O próprio Código de Processo Civil, ele dá uma diferença para quando utilizar a mediação e quando utilizar a conciliação. O termo utilizado no Código de Processo Civil é vínculo. Então, relações em que as partes elas tenham vínculos anteriores, preferencialmente vai ser utilizado mediação de conflitos. Relações que não têm esse vínculo, utiliza a conciliação. Como é que a gente pode entender isso de maneira mais clara? O objetivo do legislador é que a mediação ela é uma ferramenta que facilita o diálogo e possibilita que as partes elas continuem se relacionando, né? Há a necessidade de proteger a relação, né? E na conciliação não. Então, relações comerciais, elas não têm a necessidade de se manterem, né, no longo prazo. Então, seria essa a diferenciação básica. Outra questão que a gente pode perceber é que o mediador de conflitos, ele tem como objetivo facilitar a comunicação entre as partes. Então, ele vai usar de técnicas e ferramentas para que as partes possam juntas pensar na solução daquele problema.
Já o conciliador, ele tem um pouco mais de flexibilidade nesse processo. Ele pode intervir, ele pode sugestionar uma solução, caso que o mediador não pode. Então, por isso, um exemplo claro, nós utilizamos mediação para as áreas, na área de família, por exemplo, né, divórcios, questões de inventário, sucessão, na própria questões empresariais, né, famílias que têm empresas e precisam resolver algumas questões, né, tem necessidade de preservar ali as relações. E a conciliação é feita nas áreas, né, direito do consumidor, principalmente, direito bancário, que as partes não têm a necessidade de preservar essa relação, ok? Pergunta 2. Com base na sua experiência profissional, quais são as principais vantagens da mediação para as partes envolvidas? Para mim, a principal vantagem da mediação é a possibilidade de manter um diálogo. Então, as partes elas podem ali criar soluções construtivas para resolver aquele problema. Então, além, né, de ser um procedimento mais rápido, de ser um procedimento muitas vezes, né, menos oneroso em todos os aspectos, não apenas no aspecto financeiro, mas também no aspecto emocional, né? Toda a demora que um processo judicial acarreta, constrangimento, tudo isso tem aspectos negativos, né, emocionalmente. Então, para mim, a vantagem da mediação é que as partes podem, elas, né, assumirem ali o seu protagonismo e resolverem o problema conforme for mais conveniente para as partes. Essa pergunta é ótima. Quais habilidades, competências e formação considera essenciais de um mediador? Escuta ativa. Um mediador que não sabe escutar, ele não vai conseguir conduzir uma conciliação bem conduzida. Então, comunicação clara e assertiva, escuta ativa, ele tem que saber fazer perguntas bem direcionadas, ter um raciocínio rápido, ele ser perspicaz, ele perceber aqueles, a gente chama de não ditos, né? Às vezes a pessoa está expressando um posicionamento, as partes elas estão ali expressando posicionamentos e o mediador ele vai precisar entender, extrair dessas partes os interesses reais, né? Existem os interesses aparentes e os interesses reais. Ele vai precisar extrair delas os interesses reais. Ele vai conseguir isso por meio de perguntas, né? Fazendo as perguntas certas, aproveitando o tempo, né, da fala, do diálogo. E às vezes ele vai precisar também usar a técnica do silêncio, fazer perguntas, esperar, deixar o silêncio falar um pouco. Então, um mediador ele precisa ter muita sensibilidade para saber usar a técnica certa para as partes, né, conseguirem ali darem o melhor de si para aquela sessão de mediação. Completando a pergunta, habilidades, competências e formação. Bom, um mediador judicial ele precisa ser capacitado pelos cursos promovidos pelos tribunais de justiça. Aqui no Tocantins, por exemplo, ele vai precisar se capacitar pela Escola Superior de Magistratura, a SMAT. É um curso longo, são mais de 100 horas, salvo engano, são 80 horas teóricas, mais 60 horas prática. Então, é um curso bastante intenso. Aí, feito esse curso, ele vai poder colocar o seu nome no cadastro de conciliadores e mediadores do Poder Judiciário. Só com a certificação ele vai poder ser um mediador judicial, atuar, né, nos processos judiciais. Mas ele pode fazer outras formações e atuar como mediador extrajudicial. E aí tem várias câmaras e empresas, né, que promovem capacitação para mediadores, tá?
Então, para a formação é preciso ter esse curso, né? As habilidades eu já falei, competências, ele precisa desenvolver, né? Essa competência da comunicação, né? Gesticular de maneira adequada, ter uma postura, né? Ter uma liderança ali, um controle da situação, ser assertivo, né? E ter uma boa redação também para redigir o termo de acordo. Na sua experiência, quais são os maiores desafios enfrentados durante o processo de mediação? A resistência, né, de uma das partes, resistência em se abrir para novas possibilidades, né? Eu acho que mediadores que não são capacitados adequadamente não conseguem utilizar técnicas adequadas. Então, nesse caso, esse é um desafio para o processo de mediação, né? As mediações judiciais, por exemplo, nem sempre é possível ter um tempo maior disponível, né, de mediação. Tem sessões de mediação que podem durar até 4 horas. E às vezes o tempo que é disponibilizado para uma mediação no judiciário é um tempo curto, né? Então, mediações extrajudiciais é possível ter mais flexibilidade. Então, esses são desafios, a capacitação dos mediadores e o tempo, principalmente em mediações judiciais. Essa pergunta é ótima, né? Como uma mediadora lida com situações em que uma das partes não está disposta a dialogar ou insiste em uma postura adversarial? Como eu falei, a gente tem muitas técnicas, né? E o profissional da área de mediação, ele tem que estar sempre estudando. Hoje a gente estuda bastante neurociência, estilos de comunicação, perfil comportamental, para que a gente possa entender as pessoas e saber lidar ali com cada perfil, com cada comportamento, tá? Então, uma característica muito importante é o enfoque prospectivo. Todo mediador bem capacitado, ele vai sempre tirar as pessoas daquele lugar de culpabilização, de olhar, né, para o passado, para o que aconteceu e levá-los para diante, né, para frente. Então, promover diálogos com enfoque prospectivo, daqui para frente, mas sem deixar de validar os sentimentos. Então, essas são técnicas muito importantes que o mediador precisa lidar. Então, ele vai, primeiro, validar os sentimentos, entender ali, e principalmente validar, ouvir, né? É muito importante que as partes sintam que elas foram ouvidas nas suas queixas, né? Eu brinco que a gente precisa deixar as pessoas se esvaziarem, né? Se elas não se esvaziarem, nada do que for dito naquela audiência vai ser percebido e internalizado, né? Para que ela possa mudar uma postura, para que ela possa rever uma conduta, para que ela possa tomar uma decisão. Então, é preciso fazer com que essas pessoas, elas abram, elas deixem suas emoções, né, saírem, e aí é preciso, então, usar as técnicas adequadas. Às vezes a gente usa a técnica, né, do espelhamento, às vezes a gente usa a técnica, né, acróstico. A gente tem várias técnicas que a gente pode usar para que as pessoas vão internalizando os seus sentimentos e expressando, né, as suas necessidades, para que aí a gente consiga encontrar um ponto convergente. Porque o mais importante é isso, elas entram sempre dando enfoque para o que diverge, né? E aí o mediador bem capacitado, ele vai buscar o que converge. Porque quando ele encontrar esse espaço de convergência entre as partes, ali é possível ter um acordo. Algum tipo de conflito que você entenda que a mediação é mais eficaz do que outros métodos de solução de conflitos? Se sim, poderia escrever rapidamente. Inventários com muitos filhos,
muitas vezes vai ser um processo muito demorado, né? A gente tem toda a questão processual de prazo, né? Situações que tem que ouvir muitas partes. Às vezes isso torna o processo muito demorado. Então não seria viável o processo judicial, e aí nesse caso a mediação é mais eficaz do que outros métodos de conflitos. Um exemplo é o inventário com muitas partes. Em sua opinião, há algum tipo de resistência à utilização da mediação no Brasil pelas partes envolvidas no conflito? Se sim, a que se deve essas resistências? Eu não diria que a resistência está nas partes envolvidas no conflito. Eu acho que existe uma resistência por parte dos advogados ainda. Muitos advogados não fazem uso desse instrumento ou confunde, né? É muito comum o advogado falar assim, estou fazendo mediação no meu escritório. Na verdade, o que ele está fazendo no escritório dele é uma negociação. A mediação sempre vai precisar ter um terceiro neutro, imparcial. E aí ele pode ser contratado ad hoc, né? Ele pode contratar um mediador para aquele caso específico, ou ele pode ir para uma câmara de arbitragem e conciliação e mediação, tá? Então, quando você fala assim, se tem resistência, eu acredito que tem, sob dois aspectos. Primeiro, o advogado, ele deixa de perceber um ganho quando tem um processo judicial, ele vai ter lá honorários de sucumbência. No processo de mediação, não existe isso, né? Então ele vai ter apenas os honorários dele, e muitos advogados equivocadamente se prendem aí nessas questões financeiras e deixa de apreciar a vantagem da resolução do conflito num tempo mais rápido, tá? E para as partes eu acho que falta conhecimento mesmo, né? Compreensão de como é o processo. E outra é também uma omissão, porque o processo de mediação, né, ela exige que as partes elas assumam sua autorresponsabilidade sobre as suas questões, sobre os seus problemas. Quando eu levo o processo para um juiz, eu digo assim, esse é o meu problema, resolva para mim, né? Dê a solução para mim. Quando eu tenho que sentar, que conversar, que dialogar, que pensar, é mais trabalhoso. Então também tem esse aspecto, né? As partes elas não querem esse comprometimento, eles querem que alguém resolva o problema para eles. Então eu acho que a gente precisa ainda amadurecer, a sociedade precisa amadurecer para que nós, né, a sociedade, nós, as pessoas, consigamos compreender que somos capazes de resolver os nossos próprios conflitos e problemas. E deixar para o judiciário apenas aquelas questões mais gravosas, mais difíceis, mais complexas, né? E aí também eu faço aqui uma reflexão a respeito da atuação, né, da classe de advogados mesmo, que também muitos não compreenderam ainda, né, como ter ganho financeiro, inclusive usando a mediação. Qual conselho você daria a estudantes ou profissionais que desejam atuar na área de mediação? Primeiro conselho que eu dou é fazer as suas, né, avaliar aí o seu perfil, compreender se você tem, né, natureza, perfil para estar à frente de uma mediação. É preciso ter paciência, é preciso ter, conseguir, né, ter uma boa percepção das questões. Então, o primeiro passo para alguém é ver se ele gosta desse ambiente, né? De estar lidando com pessoas com essa fragilidade, com essa vulnerabilidade, e principalmente emocional, que as partes, quando estão em conflito, elas ficam emocionalmente abaladas, né? E aí, se capacitar, né? Fazer capacitações, fazer bastante leitura, estudar ciências paralelas, né, ao direito. Conhecer a lei, conhecer o direito é importante, mas conhecer um pouco de neurociência, do desenvolvimento humano, do comportamento humano, isso também é importante. Entender um pouco da mente humana para poder compreender ali os sentimentos, as emoções, né? Então, ter inteligência emocional
é um fator importante para que você seja um bom mediador, tá? Então, para os profissionais que desejam atuar na área de mediação, a solução, né, o conselho é esse, fazer capacitação, principalmente em áreas afins, né? Psicologia, neurociência, comportamento humano, essas questões contribuem para que o profissional tenha um bom desempenho, né? Inteligência emocional para lidar com essas situações de conflito.